boa noite, boa noite. Quinta-feira, dia da nossa live. E agora a gente está trazendo um pouquinho mais sobre produtos. Produtos que muitos profissionais às vezes têm dúvidas, querem conhecer um pouco mais. E hoje a gente vai estar aí com a Bianca Dente, com o Eliseu, que é o CEO hoje da empresa. E uma empresa que vem crescendo muito no ramo, por trazer umas tecnologias diferentes aí pra linha. Eles trabalhavam muito na linha de estética, ele já até apareceu ali pra gente, vamos esperar só ele solicitar aqui pra entrar. Ó, tá entrando aí com a gente, vamos falar um pouquinho com ele. Já tá entrando, às vezes demora um pouquinho a nossa conexão, mas acho que vai dar tudo certo. E tantos produtos que têm entrado no mercado que às vezes os profissionais têm dúvidas. Olá, olá, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Como está, Tudo Eliseu? jóia? Tudo jóia aí Muito contigo? obrigada aí por ter aceitado o meu convite para a gente estar junto aí por esse horário aí, mais ou menos 1 hora, numa noite de quinta-feira. Às vezes é o horário de estar tomando uma geladinha para esfriar o dia. Imagina, eu que agradeço o convite, estou à disposição aí de vocês. Vamos lá, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre essa tua linha de produtos. Eu estava comentando aqui que hoje muitos profissionais às vezes escutam falar de alguns produtos, mas não sabem sobre ou o que pode trazer de benefícios para dentro de um consultório. E essa tua linha, que é a linha do plasma gel, das centrífugas e tudo mais, ela vem entrando muito forte no ramo de odontologia. E eu quero que tu conte um pouquinho aí pra gente, né? Da tua empresa, como é que tu chegou até agora, quanto tempo já tem a empresa? Te apresenta aí um pouquinho pra gente. Apresento sim. Se você me permite, eu gostaria, porque assim, muitas vezes nos assistem pessoas que poderiam dar aula para a gente de como fazer o PRP e PRF, e tem estudantes, tem usuários que querem conhecer mais um tema. Então, se você me permite, eu gostaria de falar de uma forma não muito técnica, de uma forma mais do dia a dia mesmo, para que serve, como que é. Não vou entrar na forma técnica, mas vou dar uma passadinha no que é o PRP, o que é o PRF, as vantagens, desvantagens. Aí eu vou entrar na questão do equipamento. Como você disse, nós temos 1 hora. Podendo postergar mais 1 hora, não tem problema depois, esse foi o caso. Tá Mas vamos bom. lá. Então, a história do PRP e PRF é bem interessante, né? Porque hoje até estava dando uma olhada na literatura para entender um pouco mais sobre isso, né? Da onde surgiu, né? Encontramos relatos desde a década de 60, né? Que já se tinha estudos falando sobre o PRP. E até, como exemplo, o nosso assessor científico, ele fez uma publicação bacana no nosso site, lá na Bianca Dente, contando um pouquinho sobre essa história e de como evoluiu, né? Ele chegou a um número que eu achei bastante interessante, até para incentivar os profissionais que ainda não atuam nesse segmento, ou por desconhecimento, ou por medo, ou por achar que é um mercado não tão promissor assim, o que não é verdade, que no dia a dia, mesmo sendo vendedor dos equipamentos que são necessários para a utilização do PRP, a gente nota que mês a mês, ano a ano, esse mercado ele vem crescendo muito, substancialmente, né? Tem de artigos publicados com o termo PRP, né, numa base de dados chamada PubMed, só com o termo PRP. Na década de 1960, havia uma publicação. Em 2019, houve 1.185 publicações. E nesse período de 60 até 2019, totalizou 17.308 publicações. Então é um número bastante relevante só com o termo PRP. E plasma gel, né, é mais interessante ainda. O termo plasma gel ele partiu da década de 60 a chegar em 2019 com 362 casos, sendo que totalizando todo esse período dá 25.377 publicações com o termo plasma gel. Então note que está tendo uma evolução muito significativa com esse termo, né? E
E continuando o que você disse, como que é esse mercado, quem que atua, como que é isso aí? Existe hoje os profissionais, eles nos questionam muito, sabe? Há perguntas que nos fazem que muitas vezes a gente nem pode responder, né? Como, por exemplo, eu quero comprar uma centrífuga, mas você me manda o protocolo de como utilizar a centrífuga para fazer esse procedimento? Nós não podemos fornecer o protocolo, né? Mesmo porque não existe só um protocolo, são vários protocolos disponíveis para cada procedimento, onde o profissional vai ter que ver qual que é o melhor protocolo, em que linha que ele vai atuar, se ele é um dentista, o que ele vai fazer, mesmo como dentista, aonde que ele vai atuar? Ele vai atuar na área na área bucal, ele vai atuar na área de harmonização facial, o que ele vai fazer? Então, para cada caso existe um protocolo, a gente não fornece isso para o usuário, nós não temos essa Sim, competência. até porque a linha das centrífugas a gente já escutava falar há bastante tempo, muito pela parte de bucomaxilo, implantodontia, que eram áreas mais específicas. Agora que o pessoal trouxe mais ela também para harmonização facial, para usar as ampolas, as seringas, para o plasma gel. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Na verdade, assim, no Brasil, a categoria que trouxe para o Brasil essa questão do PRP ou PRF, que é o termo mais correto na área na área para os dentistas, é o PRF, né, que é usado para fazer a membrana de preenchimento, né? Então, eu me lembro bem que há cerca de 8 anos atrás, nós fomos os primeiros importadores a trazer essa centrífuga para o Brasil, especificamente para a utilização do PRP-PRF. Me lembro bem que na época o mercado era muito pequeno e existia apenas um ou dois modelos de centrífuga disponível no mercado e que ainda eram utilizadas de uma forma ainda adaptada para isso, porque tinha-se uma ideia na época que era necessário um equipamento muito específico, com um ângulo de rotor muito específico, para poder fazer de fato uma boa membrana de aplicação. Quando de fato no decorrer dos anos, isso foi por terra, porque se utiliza vários protocolos e vários modelos de equipamentos e todos chegam num bom resultado. Lógico que é muito importante observar que o profissional que vai trabalhar com esse tipo de equipamento, ele tem que comprar o equipamento devidamente registrado na Anvisa, um equipamento de procedência, um equipamento de boa qualidade, para que ele também não venha ter problema depois, né? Então, há 8 anos que começou essa história crescente do uso do PRP, que o dentista se especializa e utiliza o PRP no tratamento, principalmente do implante, né, para fazer o preenchimento da área onde é feito a retirada do dente para colocar o implante. E qual que é a vantagem disso para o paciente? A vantagem é a hiperrecuperação, né? O paciente que é tratado com PRP, ele tem uma recuperação assim extraordinária, né? Comparado ao paciente que não faz o uso do PRP. Hoje o dentista que não tem uma centrífuga no seu consultório, ele já está muito atrasado perante aquele consultório que tem uma centrífuga e faz utilização disso para com seus pacientes. Eu digo sempre, né, que hoje depois que com o advento da internet, né, ninguém é bobo mais, né? A pessoa vai fazer qualquer coisa que ela vai fazer, ela vai lá na internet e dá uma pesquisada, né? A pessoa vai extrair um dente, ele já vai querer saber, opa, o que é essa história de PRP? O que é PRF? O que tem de vantagem, né? Então eu digo sempre, o dentista que não fez um curso, que não tem ainda a técnica para poder fazer uso dessa técnica com seus pacientes, certamente ele já está perdendo uma boa parcela de pacientes, porque ninguém quer sofrer, a pessoa quer fazer um tratamento e quer se curar o mais rápido possível. Então essa é a grande vantagem, a maior vantagem de se fazer uso do PRP ou PRF na odontologia. Estou falando assim PRP e implante dentário na odontologia, mas sabe-se, né, que dentista, ele do pescoço para cima, é o profissional mais qualificado para poder fazer qualquer procedimento, porque ele conhece isso aqui mais do que qualquer outro profissional, até mesmo mais do que médicos, né?
Então, Sim. Até essa discussão toda que teve, né, sobre os profissionais da área odontológica trabalharem na parte estética, que tem essa briga, às vezes, aí dos conselhos, e cada vez mais a odontologia tem conseguido se certificar de que sim, ela pode trabalhar na área de estética facial, porque ela tem um conhecimento enorme sobre o pescoço-cabeça, que nem a gente chama, para poder estar nessa área. Eles não são leigos no assunto para trabalhar na harmonização facial, né? Então, não, de isso forma cada vez alguma. mais vem ganhando mercado. De forma alguma. Eu acho que o profissional, mais do que nunca, ele tem que se qualificar. Bom, ele já é qualificado tecnicamente para exercer a função. O que os dentistas a cada dia estão fazendo mais é o aperfeiçoamento e a qualificação no sentido da harmonização, né? O que fazer, como Sim, fazer. Mas isso é um curso que eles fazem de 2, 3 dias ou uma semana que já o qualifica para isso, mas que ele já conhece toda a musculatura, sabe o que pode, o que não pode. sim, Então, o dentista, ele é certamente o profissional com todas as técnicas para poder fazer esse procedimento. Até uma coisa bastante interessante, né? Qual que é o profissional que pode fazer? Me pergunto assim, mas o meu conselho, eu sou do conselho de biomedicina, eu sou do farmácia, eu sou esteticista. Eu vou comprar o equipamento, eu posso fazer a harmonização facial? A resposta que eu dou sempre a todos: eu não entro nesse mérito se o seu conselho já liberou ou não, mesmo porque a gente não acompanha a legislação de cada conselho. A sugestão sim, que sempre nós damos é: você tem que procurar o seu conselho, você tem que formalizar uma consulta e ver se você pode fazer uso dessa técnica, se o seu conselho já liberou você para fazer uso dessa técnica. Mesmo porque se o conselho ainda não fez essa liberação, quanto mais gente procurar saber, quanto mais profissionais tentar entrar com um pedido e tentar forçar os conselhos para liberar a utilização, mais gente vai ser beneficiado com isso aí. Hoje pode ser sim. que o conselho não liberou, mas quanto mais gente for atrás, quanto mais gente peticionar pedidos para isso, uma hora ou outra vai sair. Porque é um mercado crescente, não se tem notícia de nenhum ponto negativo, pelo contrário, né? Às vezes eu comento com a minha esposa que daqui a alguns anos não vai existir ninguém mais feio, né? Com as técnicas que estão vindo, com os produtos que estão sendo utilizados, as pessoas estão ficando cada dia mais lindas, estão envelhecendo cada vez, estão ficando com a aparência Não ficam de mais mais velhas. velhas, não ficam mais. Então, isso é uma maravilha, É, né? Então, que mal tem? Eu acho que todos os sim. conselhos deveriam sim liberar, lógico, colocando as devidas restrições. O profissional tem que ser qualificado, se não é qualificado, tem que se qualificar. Mas isso aí é uma questão de cada conselho criar a sua norma, o seu regulamento, a fim de que seus profissionais possam atualizar, né? Então, Sim. eu acho também que o conhecimento ele é livre, as pessoas têm o direito e o dever de adquirir conhecimento. Um esteticista, por exemplo, eventualmente, se o seu conselho, se a tua categoria não o permite que faça uso das técnicas de harmonização facial ou de plasma gel, mas ele pode ser um profissional, ele pode ter conhecimento de todas as técnicas, até para auxiliar os seus clientes, os seus pacientes, uma indicação de um profissional, de uma técnica que muitas vezes o seu cliente não conhece, e falar, olha, existem técnicas capazes de tirar sua ruga, de tirar o seu bigode chinês, de tirar a olheira, de colocar glúteo, colocar seio, sem a necessidade de uma cirurgia intensa, né? Então é Claro. bastante importante. O conhecimento é amplo, livre e todos devem ter acesso. O Não é que eu verdade? comento que o conhecimento ele é muito importante e ele também é fundamental quando se adquire um produto tipo esses, né? Não adianta comprar uma centrífuga, que nem você falou, claro, você não vai dar o protocolo que vai se usar nesse produto, nesse equipamento, que isso quem tem que saber é o profissional, através de tudo que ele estudou e do que ele vai fazer, em qual procedimento ele vai usar, se vai ser no enxerto, se vai ser no implante ou se vai ser numa harmonização facial. Porém, o que às vezes a gente sente do nosso cliente final lá, do dentista ou até do médico, é que ele tem o receio de comprar um produto que ele não sabe usar, né? E isso acontece não só com esses produtos novos, inclusive com equipamentos que ele já ouviu falar.
A gente comenta nas lives, eu falo, às vezes até de uma autoclave, de como ele esterilizar um material, ou de usar mais detalhadamente o cuidado que ele vai ter que ter com esses equipamentos. Então, explica um pouquinho pra gente hoje, como que seria assim, ó, se eu comprasse a incubadora, eu tenho que ter a centrífuga, ou eu tenho a centrífuga, eu não tenho que ter incubadora, até para essas pessoas entenderem um pouquinho mais sobre. Então vamos lá. Na verdade, a centrífuga depende do que você vai fazer. Qual a rotina? Um dentista, por exemplo, que vai trabalhar com a fibrina para poder fazer o implante, ele não precisa da incubadora ou do plasma gel. Ele precisa da centrífuga e de um estojo e dos materiais que ele já usa no dia dele lá. Lógico, vai precisar dos consumíveis, né, dos tubos, etc. Mas o dentista em si, que vai trabalhar só com a preparação da fibrina, basicamente ele precisa de uma centrífuga para 8 tubos. É o que ele precisa. Assim, como que é o processo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do processo. Isso, o dentista, vamos lá. O paciente chega na clínica e fala, doutor, eu quero fazer um implante. O dentista... Sim, diagnosticou lá o que ele teria que fazer um implante. Vai fazer o PRP, vai fazer o PRF, o dentista vai usar a membrana? Vai, legal. Vamos lá, tira 10 ml ou 20 ml de sangue do paciente, coloca numa centrífuga, não vou falar de velocidade, de tempo, que isso é norma, não vou falar sobre isso, mas coloca na centrífuga uma velocidade X, 10, 12 minutos, tem no protocolo. A centrífuga é o equipamento que vai fazer a separação dos glóbulos vermelhos do plasma. Tá? Por quê? A força de centrifugação, RCF, ela faz com que o que há de mais pesado no sangue vá para o fundo do tubo. Aquela parte vermelha que fica no fundo do tubo após a centrifugação são os glóbulos vermelhos que são mais pesados. Sobra-se uma parte gelatinosa que a gente chama, aquilo é o PRP, porque ele ficou nadando ali por cima, é a parte mais leve, ele ficou por cima. A força centrípeta joga o que é mais pesado com a utilização da centrífuga lá para o fundo. O mais leve ficou em cima. Aquilo é o ouro. Aquela parte que ficou nadando ali em cima é o ouro para o dentista, é aquilo ali que ele vai utilizar. Aí tem mais um processo de centrifugação que ele faz para separar o PPP, que é uma partezinha dentro do plasma, mais uma centrifugação com uma força um pouquinho maior, porque ela é um pouquinho mais leve. Tá ali o ouro do dentista, é aquilo que ele vai utilizar. Lógico que ele vai fazer um tratamento com biomaterial, ele tem toda uma técnica que ele já deve dominar. Pega aquela membrana que parece uma pele, riquíssima em poder de regeneração, e faz o preenchimento no paciente. Então o dentista basicamente ele só precisa disso. Se for trabalhar só com a membrana, só com o PRP para preparar a membrana. Agora, se o dentista vai fazer uso, vai trabalhar com harmonização facial, né, aí sim ele precisa da incubadora. O processo basicamente que eu expliquei no início é o mesmo. Vai fazer a centrifugação, vai fazer a separação dos glóbulos vermelhos, do PPP e do PRF. Só que, como o próprio nome já diz, é um plasma gel. Ele precisa do gel. O segredo está em pegar aquele plasma que ele separou na centrífuga e transformar aquilo ali em gel. O que ele busca agora para poder fazer a harmonização facial ou qualquer outro procedimento é o gel. E como transforma em gel? Utilizando a incubadora de plasma gel. Aí nós temos vários modelos, né? A nossa empresa Biancodente, ela dispõe de... Bom, não só do aparelho de plasma gel, nós dispomos de vários modelos de centrífugas para essa utilização de acordo com a necessidade de cada usuário. Se ele tem uma rotina um pouco maior, a gente pode oferecer para ele uma centrífuga com maior capacidade de tubos. Se a rotina dele é mais leve, são menos pacientes, podemos oferecer uma centrífuga com menos capacidade de tubos. A mesma coisa com o aparelho de plasma gel. Se ele vai fazer um procedimento só de harmonização facial, nós temos um plasma gel que vai utilizar poucas seringas. Tá? E como é que é a utilização do plasma gel? Falei da utilização como é que é a utilização do aparelho, né? Falei da centrífuga. O aparelho de plasma gel também é muito simples, não precisa fazer curso, não precisa entrar no YouTube para aprender a usar, nada disso. Ele é muito simples. Basicamente é ligar, selecionar a temperatura
e o tempo que ele vai precisar, entre aspas, cozinhar o plasma. Porque a transformação do plasma em gel basicamente é em aquecimento, 70 graus, 90 graus, a um determinado tempo. Aí vai depender do que ele quer. Se ele quer um gel mais líquido, ele vai deixar só um pouquinho. Se ele quer o gel um pouquinho mais duro, uma densidade média, ele deixa um pouco mais de tempo, aumenta a temperatura. Se ele quer um gel muito pesado, bastante encorpado, aí ele vai deixar mais tempo, vai aumentar a temperatura. É a mesma Aí coisa isso de fazer o depende do cozimento. procedimento que ele vai fazer. Vai depender do procedimento que ele vai fazer, vai depender da área que ele vai aplicar, vai depender o que ele quer, aonde ele quer usar. Mas a pergunta principal que o profissional faz nesse momento, porque como todo mercado, nós também temos concorrentes. A área de Claro. estética tem concorrentes. Quem que é? A pessoa fala, mas e aí? O profissional fala, será que eu invisto em aplicar ácido hialurônico? Ou eu vou para o segmento, vou comprar esse aparato de equipamentos e vou trabalhar com plasma gel? O que é melhor, o que é pior? A minha clínica vai trabalhar, se eu optar por trabalhar por plasma gel, vai ser só plasma gel, ou eu poderia mesclar, trabalhar com plasma gel e trabalhar com ácido hialurônico? O que fazer? Né? Essa é a pergunta que muitos profissionais se fazem, né? Na verdade, isso é muito simples. Vai depender qual que é o tipo de tratamento que você vai fazer no seu paciente. Por exemplo, você pega um paciente que é um pouco mais jovem, né? Onde ele tem pequenas marcas de expressões que você olha e fala, puxa, eu só vou utilizar aqui 1 ou 2 ml de ácido hialurônico. Pouca coisa, ou de material. O ml de ácido hialurônico hoje, ele custa aproximadamente R$ 800. 1 ml. É caro, né? É caro. Então, você vai usar 1 ou 2 ml de ácido hialurônico, muitas vezes é muito mais fácil, muito mais rápido fazer uso do ácido hialurônico para poder corrigir essa imperfeição. Agora, se você pega um paciente que ele é um pouco mais velho, possui marcas de expressões mais profundas, ou ele tem a necessidade de fazer um tratamento que vai utilizar muito material, obviamente que a utilização do plasma gel é o melhor caminho. Por quê? O sangue é do paciente, material, então ele não vai gastar com material, ele vai tirar o sangue do próprio paciente, você não vai ter problema de rejeição, não vai ter nada disso. Então, o único trabalho que ele vai ter vai ser tirar o sangue do paciente, centrifugar e fazer o gel no plasma gel e fazer a devida aplicação. Só. Então, a análise que se faz é essa. Um procedimento que é pequeno, ele vai utilizar ácido hialurônico. Um procedimento que requer mais material, obviamente ele vai utilizar o plasma gel. Ah, mas eu pesquisei na internet, eu pesquisei na internet, mas eu vi que o plasma gel não dura tanto quanto o ácido hialurônico. É verdade, não dura tanto quanto o ácido hialurônico, mas o material é seu, o sangue é seu. Daqui a 90 dias, daqui a 120 dias, você percebeu que o seu organismo já absorveu parte do plasma que foi colocado, o profissional ele vai te fazer lá um segundo procedimento que vai lhe custar muito mais barato do que você comprar de volta o ácido hialurônico para fazer uma segunda aplicação, né? Então, essa questão Sim, de quanto cobrar... vai ser mais mão de obra do próprio profissional do que gasto em material. Mais ou menos isso que a gente... Não, mas é isso Até mesmo, é exatamente respondendo uma perguntinha aqui que passou, só para depois a gente não ficar para trás. Qual a diferença das centrífugas que vocês vendem perante as outras que tem no mercado? O que teria de diferencial na tua centrífuga? Na verdade, assim, quando se fala assim... Ou o que tem hoje de concorrência também, né? Na verdade, é uma pergunta muito ampla quando se faz. Você tem que analisar o que você está analisando. Então, ao invés de responder assim, da minha centrífuga com as outras dos concorrentes, né, lógico que eu vou... Ou o que a sua tem de vantagens, né? As vantagens, vamos lá. Eu vou falando de uma forma geral, assim, quais são as vantagens da nossa empresa e dos equipamentos que nós vendemos. Primeiro que nós só trabalhamos com equipamentos devidamente registrados na Anvisa,
Os nossos equipamentos, eles já têm uma história de mercado de mais de 10 anos, já foram mais que testados. Então, a marca de centrífuga que nós trabalhamos hoje é a Daikin. Aí temos o carro-chefe hoje disponível para os dentistas, que a maioria conhece, é o modelo Spin Plus Titan, que é amplamente difundido no mercado e vendido há mais de 10 anos. Não dá problema, ele já tem motor por indução, para 8 tubos, é uma centrífuga digital. Então, o que a gente considera como um equipamento de qualidade? Tem que ser um equipamento, não pode ter vibrações, ele tem que ter uma capacidade de aceleração rápida, ele tem que chegar na velocidade ideal de uma forma mais rápida, a desaceleração ele tem que ser rápida também. Então, se falar assim de concorrentes, eu não vou falar assim, não, só o meu equipamento é bom. Não, tem equipamentos de concorrentes à altura, obviamente, né? Não só a nossa empresa trabalha com produtos de qualidade. Mas o profissional, quando ele for optar por um equipamento, então ele tem que optar por um equipamento devidamente registrado na Anvisa, que tenha motor por indução, que seja digital, um equipamento que garanta que não tenha vibrações. O dentista, que muitas vezes ele vai trabalhar em mais de um consultório, que seja um equipamento leve, que ele possa transportar de um lado para o outro. O nosso equipamento pesa 5 quilos, é pequenininho, ele é 30 por 30 por 20 de altura, principalmente pesa só até 5 quilos. para dentistas que atendem em vários locais, isso é bem importante, né? Muito importante. Tem quantos bucomaxilos, implantodontistas que fazem atendimentos em vários locais diferentes do seu próprio consultório, ou que às vezes nem tem o seu próprio consultório, só atendem em outros locais, né? Para colegas. Sim. Então, essa questão é isso que tem que ser levado em conta. Agora, a pessoa fala assim, qual que é a diferença do mercado? Depende com qual centrífuga você está comparando. Existem concorrentes no mercado. Então, qual o modelo? Então, se tiver uma questão mais... eu estou comparando a sua com o modelo que eu vi ali no Paraguai, ali, que é uma marca, uma quadradinha ali. Eu vou falar, não compre. Não compre. Área da saúde... A área da saúde, eu sempre comento que qualquer produto que você venha comprar, primeira regra é olhar se tem certificado de Anvisa. Porque no momento que a gente tem esse certificado, a gente já está bem mais ciente que a gente está comprando um produto de qualidade. Porque a gente sabe hoje quais as normas e legislações que traz tudo isso, né? Então não é fácil até adquirir esse certificado. Uma coisa que eu digo sempre para os profissionais, principalmente quando eles dizem assim, mas a vigilância sanitária da minha cidade, ela passa aqui na minha clínica uma vez a cada 2 anos. Um exemplo. O problema não é a vigilância sanitária. Eu não vejo isso como um problema ela passar uma vez a cada 2 anos ou ela nunca aparecer na sua clínica. O problema é quando você tiver um problema com o paciente e que ele for mover uma ação contra você. Quando tiver tudo bem, tá tudo bem. O dia que tiver um único problema, o paciente ele vai se apegar a todo e qualquer detalhe que possa lhe prejudicar e que possa ser usado contra você. Ele vai ver se você tem telinha na janela, se você tem Anvisa, se o piso da sua clínica estava limpo, se você usa autoclave ou se você usa uma estufa, se você usa equipamento, se você estava de avental ou se você estava com a camisa que você veio da rua. Então, o risco é o valor pago, muitas vezes, a menos por optar por um equipamento que não tem ou que não atenda todas as normas, eu acho que não vale o risco que se corre trabalhando de forma, entre aspas, ilegal, sabe? Então, a dica que eu dou sempre tenha uma clínica legalizada, com equipamentos que atendam às normas, que sejam devidamente registrados, isso em todos os sentidos. Existe até hoje eu peguei, até para ilustrar, existe uma nota técnica número 64, que ela é de 2015, para quem ainda tem dúvida, se, mas a Anvisa exige ou não exige? Porque tem gente que ainda questiona, né? Mas será que precisa de Anvisa? Se não precisasse de Anvisa, obviamente... Depois eu resolvo. Outra coisa, né? Nós temos profissionais na nossa empresa que estudam legislação dia após dia, né? E não é barato você registrar um equipamento na Anvisa. Por óbvio que se não precisasse registrar, eu seria o primeiro a não registrar, né?
porque o meu objetivo é gerar lucro, então quanto menos eu gastar, melhor é para minha empresa. Sim. Mas existe uma nota técnica número 64, que é essa nota de 2015, que ela remete à RDC 185, que é de 2001. E está muito bem claro nessa nota técnica que sim, quem vai fazer uso do PRP, específico para o PRP, sim, tem que ter equipamentos devidamente registrados na Anvisa. É muito importante, tá? Vamos lá, então. Respondida a nossa pergunta, então. Respondida? Essa parte foi respondida, eu acredito que sim. Se eu estiver me alongando demais, você me dá umas cortadas aí, porque às vezes eu acelero aqui e vou longe, viu? Sim, até porque isso eu acho que também é um pouco porque trabalha dentro da indústria, né? Então acaba ficando bem focado no que o teu produto tem que ter para todas essas normas e tudo mais, faz parte. Vamos falar um pouquinho do plasma gel? Vamos falar um pouquinho, porque eu acho que esse é o interesse aí do pessoal. Então, a centrífuga, falei bastante da centrífuga, vou falar um pouquinho do plasma gel. O que nós temos hoje disponível no mercado para os profissionais utilizarem de plasma gel? Atualmente, basicamente, nós temos 2 modelos de plasma gel, tá? Um para 16 seringas e outro para 35 seringas, tá? É o que está disponível até então. Vai ter um lançamento agora semana que vem, mas eu já falo sobre ele. Onde utilizar 16, onde utilizar 35? Vai depender da rotina que você quer fazer, o tipo de procedimento que você quer fazer. A harmonização facial normalmente utiliza o de 16 seringas, tá? Tem registro na Anvisa? Faz tempo. Está registrado na Anvisa, legalizado, segue as normas ABNT, que muita gente não sabe o que é, o que está escrito nas normas de ABNT. Norma de ABNT, está clara, equipamentos que trabalham com aquecimento tem que seguir uma norma técnica da ABNT, onde não deixa que as partes acessíveis ao profissional não passem de 60 graus, para que não haja acidente. Então, seguimos as normas. Tá? Quais são as vantagens desse equipamento? O grande segredo para um profissional ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro é ter a capacidade de fazer um procedimento de forma rápida, né? É ter um equipamento que você liga o equipamento e ele atinge a velocidade ideal em menos tempo. Por exemplo, o procedimento é de 70 graus, ligou o equipamento, ele tem que ter uma capacidade de chegar a 70 graus de uma forma o mais rápido possível. O nosso equipamento é potente, rapidinho ele chega lá, né? E não basta só chegar a 70 graus rápido, ele tem que chegar a 70 graus rápido e ficar em 70 graus de uma forma estável. Não adianta você comprar um equipamento, na melhor das hipóteses, que você consiga comprar um equipamento que chega a 70 graus e ele não para em 70 graus, uma hora está 75, outra hora está 60, 75, 68. Você não consegue fazer um gel de qualidade com um equipamento desses, né? Uhum. E também não adianta você ter um equipamento que você demora 18, 20 minutos para atingir a temperatura ideal. O teu paciente, não se esqueça que o teu paciente vai ficar impaciente ali na maca te esperando. E se você tem uma agenda apertada, se você demora uma hora e meia para fazer um procedimento, você está deixando de atender outros pacientes, tá? Então, esses pontos, ele fica nessa temperatura para poder fazer o plasma. Fazer o gel. Ele tem que estar em 70 graus. O gel, em 70 graus. Não vou nem falar 70 porque tem vários protocolos. 70 é um dos protocolos. Tem 70, tem 90. Tá? Depende, então, do protocolo. Depende do protocolo. Aí o tempo, depende do tipo de gel que você quer. Você quer ele mais líquido, você quer ele mais médio, mais denso. Vai depender do tipo que você quer. Tá? Tivemos uma solicitação, alguns dias atrás, de alguns profissionais, um novo protocolo para a utilização de glúteo, onde estão utilizando seringas de 20 ml. São retirados 44 seringas de 20 ml, isso mesmo, 800 ml de sangue do paciente para fazer o preenchimento de glúteo. Né? Foi até bom tocar nessa parte aí, porque foi uma das coisas que eu te questionei quando a gente conversou. Hoje, o principal nicho de mercado de vocês, ele veio da área médica, da área de estética, mas mais para o lado da cirurgia, dos cirurgiões plásticos ou da área de estética mesmo, né? E agora, de um tempo para cá, que entrou mais na área da odontologia, mais ou menos isso, só para a gente saber
o principal Falando sobre a nicho hoje de empresa? mercado? Falando sobre a empresa ou falando especificamente Sobre a empresa, o nicho maior de mercado de vocês até Na então verdade, era... não, na verdade, assim, nós somos um grupo de empresas, sendo que na área específica de laboratorial e médica são duas empresas que atendem o mercado. Nós temos a IonLab, que é uma importadora e distribuidora que não atende consumidores finais e atende e está no Brasil há mais de 10 anos com uma gama aproximadamente de 2.800 produtos em linha, todos em estoque. Estoque regular, o que tem que ter certificação da Anvisa certificado, o que tem que ter em metro com metro, enfim. Estamos há 10 anos. Não que nós atendemos especificamente estética, odonto ou área hospitalar. Nessa gama de 2.800 e tantos produtos, nós atendemos indústrias de alimento, indústria química, nós atendemos a área de microbiologia, nós atendemos dentistas, nós atendemos a área de embriologia, veterinária. Então, nós temos uma ampla gama de usuários para os nossos equipamentos. A centrífuga, por exemplo, ela não é utilizada só para o dentista. O dentista, ele começou a utilizar a centrífuga agora, de 8, 10 anos para cá, com o procedimento do PRP. Mas centrífuga é amplamente utilizada nos laboratórios de análises clínicas, em urina, para fazer. Você vai fazer o exame de sangue para fazer a separação do sangue lá no laboratório de análises clínicas. E você tem centrífuga, essas pequenininhas de 8 tubos que são utilizadas aqui para o procedimento de PRP, até centrífugas de 20.000 RPMs utilizadas em outras rotinas. Por exemplo, para o coronavírus, é necessário utilizar uma centrífuga refrigerada de 16.000 RPMs para microtubos, né? Sim. Então, a Sim, gama é de muito atualização amplo, né? é muito... A empresa em si ela é muito ampla. Agora, a Bianco Dente, que é o cerne da nossa live de hoje, ela sim, ela é uma empresa que foi idealizada, que foi criada especificamente com foco na área de odonto e estética. Muito embora, como nós somos uma indústria, obviamente nós estamos Claro. fabricando outros equipamentos. Né? E Sim. tem, inclusive, vamos lançar centrífugas em breve também, mas tem uma série de equipamentos que nós já lançamos e tem outros equipamentos que já estão em homologação para ser lançados também. Tá? Mas o leque de atualização da nossa empresa ela é bastante amplo. Bom, o principal, então, na odonto seria essa que tem menos 8. tubos, que seria de 16 seringas. E fala Aí, um assim, pouquinho da... odonto, né? Odonto, desculpa. Odontologia. Odonto. Mas como nós estávamos falando em glúteo, você precisa de uma centrífuga um pouco maior, porque você viu a quantidade de Claro, com certeza. Aí você precisa de uma centrífuga um pouco maior. Essa de 8 é para que procedimento ali da fibrina, para transformar a fibrina, essa atende muito bem. Mas quando você já vai para esse lado da área estética, que é uma área riquíssima, que está crescendo demais, me surpreendeu. Porque assim, como é que surgiu? Né? Você acordou um dia e falou, vou lançar um aparelho de plasma gel? Não foi isso. Nós fomos levados para esse mercado por clientes como você. Eliseu, você tem uma fábrica. No começo era assim, eles, como todos nos conhecem, tem nossa empresa como referência em importação, a pergunta era, Eliseu, importa aparelho de plasma gel, que todo mundo está buscando, custa muito caro, a gente compra pelo Alibaba, não chega porque cai na fiscalização, fabrica para a gente vender. Então, fomos levados para esse caminho e nos surpreendeu o quanto estamos vendendo de aparelho para plasma gel. É surpreendente. Todos os dias sai uma leva grande de aparelho de plasma gel para o Brasil todo. E o bacana, assim, espero daqui a pouco, após essa live aqui, que você amanhã já nos encomende lá uma quantidade grande para atender seus clientes aí no Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul vai ter que começar a vir para essa. Eu acredito que muitos já devem ter, né, por outros fornecedores e tudo mais. É uma pesquisa agora que a gente vai fazer do mercado. Mas vamos aproveitar para a gente não perder o embalo ali da questão da refrigeração, né? Legal. Porque pode ter ou não ter. Qual a importância disso? Boa pergunta, estava me esquecendo. A questão da refrigeração é muito óbvia, né? Porque assim, você imagina, você tira o sangue do paciente, transforma em plasma, aquece a 70 graus ou 90 graus, e aonde você vai colocar essa matéria aquecida? No paciente. Não dá para aplicar no paciente a uma temperatura de 70 graus, concorda? Coloca-se, então, no aparelho para fazer o resfriamento do gel.
2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo, o aparelho de resfriamento resfria a amostra a uma temperatura que seja ideal para fazer a aplicação no paciente. Certa ocasião, me ligou um usuário e falou, não vou comprar o aparelho para poder fazer o resfriamento. Eu uso uma pedrinha de gelo ali em cima do meu balcão ali no consultório. Eu falei para ele, olha, é difícil, né? Como é que você vai querer cobrar R$1.000 de um paciente, né? Que você está utilizando o sangue dele, ele vai olhar para a tua bancada, você está fazendo resfriamento numa pedrinha de gelo, e você vai cobrar R$2.000, R$1.500 num procedimento, ele não vai querer te pagar. Ou se pagar, ele vai pagar com um pouquinho de desgosto, né? Agora, se você trabalha com equipamento adequado, né? Com impossibilidade de contaminação, porque você está ali, você está exposto, né? Você está colocando um material que você vai aplicar num paciente, numa pedra de gelo, ou a pessoa disse que, uma outra ocasião, uma pessoa me disse também que resfriava lá no ar-condicionado. Eu falei, no mínimo estranho, né? Se eu fosse um paciente, eu não iria na sua clínica. Já começa por aí, né? É uma economia burra. Economia que perde burra. tempo ainda, daí que vai lá na pedrinha de gelo, ou no ar-condicionado, ou até no freezer, né? No frigobar do consultório. Além de não atender nenhum protocolo, porque eu não desconheço um protocolo que diga isso, sim, fica no mínimo estranho, não é? Mas até hoje, para todos que eu dei esse exemplo, falei, olha, eu acho que você não vai conseguir cobrar o que seus concorrentes estão cobrando utilizando a pedrinha de gelo. Então, mas assim, todos que compram o aparelho de plasma gel voltam a comprar depois o aparelho para fazer o resfriamento. O legal do nosso equipamento também é o seguinte, o aparelho de plasma gel e o bloco de resfriamento, ele vai acoplado por um sistema de engate, né? Ele compra, é um equipamento único. Mas se o usuário quiser, ele pode desacoplar e utilizar em pontos diferentes da clínica. Ele pode usar o aparelho de plasma gel em uma sala e o resfriamento em outra, ou se ele quiser utilizar junto, ele vai usar junto, porque o próprio aparelho de aquecimento ele tem uma tomada escrava que alimenta com energia elétrica o aparelho para fazer resfriamento. E muita gente que compra muitas vezes o aparelho para fazer o aquecimento se arrepende e busca e compra o aparelho para fazer o resfriamento. Depois. E também aqueles profissionais que porventura já compraram equipamentos ou de outra marca, ou trouxe de fora quando fez um curso na Espanha, porque tem muito profissional que vai fazer curso na Espanha, acaba trazendo algum equipamento de lá, aqui na América também, muitos profissionais vão fazer treinamento e trazem de lá, e não tem disponível o aparelho para fazer resfriamento, pode comprar o nosso bloco de resfriamento, que ele é universal, você pode utilizar em conjunto com o próprio aparelho de plasma gel que nós fornecemos, e também você pode utilizar com outros equipamentos que porventura você já comprou e que só faz o aquecimento. Aí você fica com a sua clínica completinha e pronta para uso. Tá. Para a gente complementar, porque provavelmente isso vão nos perguntar, vamos dizer que ele comprou ali então o plasma gel com o resfriamento. Quanto tempo mais ou menos ele demora num procedimento? Vamos falar num simples, de face mesmo, num preenchimento dos menores possíveis. Quanto tempo mais ou menos demora essa questão de colocar na incubadora e depois fazer o resfriamento? Quanto tempo o paciente teria que esperar em cadeira? Ela é muito rápido, porque veja bem, você vai tirar o sangue, é o tempo de tirar o sangue ali do paciente. Você vai fazer um preenchimento pequeno, você vai utilizar 2 ampolas de sangue, né? Porque você não esqueça que 2 ampolas de sangue de 5 ml, que é o que é mais utilizado, vai lhe restar um pouco menos da metade disso. Se você tem 2 ampolas, vai sobrar 5 ml, porque você tem que ter uma reserva, né? Eventualmente, se faltar material, etc. Então, é o tempo de tirar o sangue, que é 2 minutos. Você vai centrifugar. Uma centrifugação leva, em média, 10 minutos, tá? Então, você tem ali 10 mais 2, 12 minutos. O plasma gel, normalmente, se é um procedimento de harmonização facial, o tempo de aquecimento são 6 minutos. Então, nós estamos falando aí em menos de 20 minutos, você já tem o material pronto para ser aplicado. Pronto. Daí é o tempo de aplicação, talvez mais uns 10, 15 minutos. Então, vamos colocar assim, entre 30 e 40 minutos, o paciente já sai belo e formoso e bonito da clínica. Tá.
Isso dá até para eles fazerem intercalados pacientes. Enquanto um espera, já vai atendendo o outro. Porque muitos, eles querem saber desse tempo, porque tempo em cadeira é dinheiro. Sim. Então, né, o que a gente tem que sempre ver, assim, o tempo que vai ter de procedimento, quanto tempo vai ter até para intercalar de um paciente para o outro. Isso eu sei que são perguntas que vai vir no momento que eles forem começar a usar. Com certeza. Bem importante isso. Sim, mas é muito rápido, porque assim, o equipamento, obviamente, ele demora um tempinho para aquecer. Mas para ele chegar, enquanto a pessoa está tirando sangue, ele já pode deixar o equipamento ligado, já selecionado na temperatura. Então, o tempo que ele está tirando sangue, fazendo a centrifugação, a hora que ele tiver o plasma já centrifugado e na seringa, o aparelho de plasma gel, a incubadora de plasma gel, já está em ponto para ser colocado a seringa para poder fazer o gel. É muito rápido. Então, é uma questão de orquestrar bem ali o trabalho. Acredito que um procedimento aí, na média, em 30, 40 minutos, você consegue fazer um belo de um procedimento no paciente. Não, é bem rápido mesmo. Isso é importante a gente falar, porque às vezes, quando eles pensam assim, mas eu vou ter que levar para centrífuga, e depois eu vou ter que botar na minha incubadora, e depois eu vou ter que resfriar. Não, prefiro comprar o produto pronto e aplicar o que tem hoje. Mas são técnicas novas que estão crescendo muito no mercado e que no momento também que cria a habilidade de trabalho, se torna tudo muito mais rápido. Só aquela questão de ter como é que eu digo, não é bem a habilidade, mas já saber as técnicas certinhas de como vai trabalhar com o próprio produto e o atendimento com o paciente. Um negócio importante nessa questão de falar assim, mas é muito mais rápido eu trabalhar com ácido hialurônico. Cuidado, hein? Muitas vezes o que é mais rápido não quer dizer que é o mais lucrativo. Não esqueça que quando você vai trabalhar com ácido hialurônico, você vai pagar quase 800, o paciente vai ter que pagar quase R$800 no ácido hialurônico, mais o teu tempo, mais o trabalho do profissional. Ao passo que se você optar por fazer o plasma gel, você não vai ter o gasto dos R$800. Ou seja, você tem uma margem muito grande de negociação com o seu paciente. Você já sai na frente ali, pelo menos, se for só 1 ml, você já sai na frente em R$800, que você já pode negociar com o seu paciente. Que você não dê um desconto de R$800 para o seu paciente, que você dê um desconto de R$400 para o seu paciente, você já está ganhando R$400 que você ia ter de custo com o ácido hialurônico, mais o teu serviço. Ou seja, optar pelo plasma gel é muito mais vantajoso do que optar pelo ácido hialurônico. Acho que em 2 pacientes já paga a incubadora. Olha, é a técnica. Dependendo do lugar e da clínica e de onde for, sim, né? O profissional começou a chorar, você fala isso para ele. Poxa, eu tenho que trabalhar aqui um bom tempo para poder ganhar um pouquinho, né? Você, em 2 pacientes, você já pagou o teu investimento de centrífuga e aparelho. Não tem dúvida. E mesmo porque o paciente que faz esse tratamento e tem que retornar, e se o profissional é bom e faz um trabalho bem feito, ele tem, além do paciente, ele vai ter as indicações do paciente, vai ter o retorno. Então, só vantagem, eu só vejo vantagem nesses procedimentos. Porque essa questão é bom a gente relacionar o custo do produto ao que ele se paga, porque geralmente é essa lógica que eles fazem, né? Em quanto tempo vai se pagar o meu produto? Ou realmente eu preciso ter esse produto dentro do consultório? E isso é em tudo, assim, a gente sempre ouve falar que o investimento em consultórios odontológicos, principalmente, é um investimento muito alto. Eles estão sempre investindo em algo novo, tanto em instrumental, quanto num equipamento, quanto na linha de biossegurança mesmo, agora que teve muitas normas novas. Só que tem produtos que eles se pagam muito rápido, né? E esse é um deles, é um produto que se paga muito rápido. Olha, eu não canso de ver pessoas que deixam de almoçar para fazer a unha. Então, o que se tira disso? Eu não vou almoçar hoje, eu não vou fazer porque eu tenho que fazer minha unha. Ou seja, a beleza ela é mais importante do que a pessoa se alimentar. Isso que eu estou falando só de fazer a unha. Agora, você imagina para ficar mais bonita, né? O que as pessoas não fazem para ficar mais bonita? Então, um mercado... Antes era só o sorriso, agora tem muitas coisas além de sorriso. Pois eu fiz até aqui, até eu fiz uma listinha aqui, olha só. Onde está usando hoje o plasma gel? Olha só, ortopedia, traumatologia, cirurgias plásticas, tratamento de feridas, diabéticos,
cirurgias cardiovasculares, área de estética, harmonização facial, preenchimento de glúteos, mamas, rejuvenescimento, implantes capilares, labial, tem sido feito pescoço, a mão, quando ela vai ficando mais enrugadinha a mão. Gente, olha o tanto de procedimento que é possível de se fazer com uma centrífuga, um plasma gel, um bom curso, né? Um bom profissional. Sim. E o sangue do paciente. Veja só o tanto de procedimento que Cada você pode agregar. Mais. Veja o tanto de procedimento que você pode agregar e trazer valor para a tua clínica. Olha só. E estamos falando de estética. As pessoas não querem ficar feias, né? Isso quando eu falo de estética, mas existem também as pessoas que têm algum tipo de trauma, que são infelizes por um probleminha, por uma cicatriz, enfim. São infelizes, por isso você vai trazer vida de volta para essa pessoa, você vai trazer felicidade para as pessoas, né? Então isso não tem preço. Além tem a saúde toda relacionada, né? Lógico, não é só obviamente. A parte então, eu vejo que os profissionais que têm possibilidade de atuar nessa técnica, olha, estão com a faca e o queijo na mão. É só trabalhar e ganhar dinheiro, porque mercado tem muito. Eu converso todos os dias com vários profissionais, São Paulo, Nordeste, Recife me surpreendeu, que é um das capitais que mais tem feito a harmonização facial e trabalhos com PRP, PRF. São Paulo, até hoje mesmo eu estava conversando com um professor que dá curso nessa área, ele mesmo se surpreendeu, ele falou, Eliseu, ele até estava me pedindo uma permissão para fazer uma divulgação com os nossos equipamentos, porque ele gostou demais, ele dá aula com os nossos equipamentos, falou, cara, é fantástico, adoro utilizar os equipamentos de vocês, eu quero fazer, não vou te cobrar nada por isso, eu vou fazer uma divulgação para divulgar o meu curso, mas eu quero divulgar o equipamento de vocês também, porque vale a pena, porque é um equipamento fantástico. Exatamente. Porque ele vê, né, ele falou, se não fosse bom, eu não indicaria para meus alunos. Ele falou, tem uma carteira aqui com 250 alunos. Você imagina, um único professor, ele está com uma carteira hoje com 250 pessoas estudando com ele para aperfeiçoar a técnica para poder fazer a utilização dos protocolos de PRP ou plasma gel. Então, é um mercado riquíssimo. Com certeza, show de bola. Estamos quase chegando aí no finalzinho da nossa live, porque passa rápido, viu? Eu te falei que 1 horinha é pouco. 1 horinha é pouco. Vamos fazer outra. E me diz, já deu várias dicas boas aí, mas qual seria a dica de ouro que hoje tu dá assim, para os profissionais que trabalham nessa área e que tantos estudos que vocês fizeram aí? A primeira dica de ouro que eu dou é, se você resolver de fato ganhar dinheiro, me ajude a ganhar dinheiro também e opte pelos equipamentos que nós importamos e que nós fabricamos, da marca Vulcan, fabricado pela Bianco Dente, ou as centrífugas Daikin, que são importadas e distribuídas pela Ion Lab. E que lhe dê também a oportunidade de ser a distribuidora desses produtos, obviamente, né? E trabalhar realmente... E realmente ter uma clínica focada em biossegurança, com profissionais qualificados, para que se tenha a possibilidade de executar bons serviços, para que se tenha retornos e que se tenha indicações, porque a melhor propaganda é o boca a boca. O Instagram ajuda muito, mas a pessoa vai ver no Instagram e vai procurar quem comprou e vai perguntar se é bom. Não é? A pessoa vai ver que você fez um procedimento, mas ele vai falar, você vai colocar lá, eu estou aqui na clínica do doutor fulano. Ah, legal, ela fez. Mas ela vai te ligar e vai falar, o doutor fulano é bom mesmo? Não é? Então, existe a máquina de venda. A gente como empresa, hoje eu também tenho uma empresa, que nem você tem uma empresa, a empresa ela tem que estar ligada com pessoas que têm o mesmo propósito. Hoje o propósito que eu tenho na minha empresa é estar com pessoas que pensem ou que têm os mesmos objetivos, que é trabalhar dentro das normas da vigilância sanitária, tanto na parte de arquitetura, que foi com quem eu fiz a minha parceria hoje. É uma empresa, a 3 Arquitetura, ela vai para essa área, trabalha dentro das normas da vigilância. Todos os produtos que eu hoje forneço na MSP Produtos, que é a empresa que eu tenho para a parte de produtos, também são só produtos com legalizações, a gente não vende nada fora disso. E a parte Elvira, o atendimento que eu tento dar para os meus
clientes é esse aí. Os clientes que eu tenho hoje são sempre indicação de alguém. Então, esse realmente é o nosso maior marketing, é quem nos indica para outros profissionais. Então, a gente quer continuar com esse trabalho, foi por isso que eu quis fazer a parceria com vocês também, porque eu vi que é uma empresa conhecida um pouco mais lá, que nem a gente fez. A nossa primeira reunião foi online, eu conheci a fábrica de vocês, vi que tem toda toda dentro das normas, desde a fundição, desde a parte de fábrica, de embalagem, de tudo, e isso é muito importante, como vai chegar a nossa venda e o nosso produto lá no cliente final. Então, não é só o vender, não é só o nos mostrar, mas sim o nosso pós-venda ser realmente aquilo que a gente diz para o cliente que a gente faz, né? Então, agradeço por tu ter te disponibilizado, por estar com a gente hoje. Eu sei que a tua agenda é cheia. Então, assim, não tenho palavras para te agradecer. E com certeza agora, durante a semana, e muitas pessoas vão ver a live, vai vir as dúvidas e a gente vai trocando ideia juntos. Estou à disposição. Se no momento futuro você quiser, podemos fazer outra dessa. Tenho total interesse. Eu acho bastante importante disseminar o conhecimento, né? Fazer com que mais profissionais tenham no seu leque de possibilidades e de produtos a questão do PRP ou do plasma gel. A clínica que ainda não tem, o consultório odontológico que ainda desconhece ou que ainda não acredita, sugiro, dica de ouro, busque informações, veja, porque é um mercado, não vou dizer nem que está em ascensão, já é um mercado muito grande, é um mercado gigante no Brasil e que só está crescendo. Então, e que o pessoal paga sem perguntar o preço. Vou ficar mais bonito? Vai ficar mais bonito. Não vai doer, doutor? Não vai, o doutor vai cicatrizar rápido esse implante? Não vai doer muito? Não, vai ser rapidinho. É isso que a pessoa procura. Então, o profissional que ainda não tem na sua clínica, sugiro, corra atrás, busque, porque tem mercado. É um mercado riquíssimo. Está na hora de ganhar dinheiro também, lucratividade para os negócios. Com certeza, porque ficar fazendo obturação e limpeza de dente, isso é o básico, isso não dá dinheiro. O que dá dinheiro é, de fato, o diferente, o que traz qualidade de vida para o paciente, o que deixa o paciente mais bonito, seja na estética, seja mesmo no implante. E até que nem eu falo hoje, os consultórios cada vez mais eles têm que ter o seu diferencial de atendimento, que nem todas as empresas têm, porque o consultório odontológico é um negócio, eles têm que vender o seu serviço também, e cada vez mais ter tudo dentro do seu consultório, não deixar o paciente ir para outros lugares. Então, quanto mais procedimentos, mais parceiros, mais colegas eles estiverem fazendo tudo dentro do seu consultório, mais o paciente fica fidelizado àquele local. Então, isso é uma das coisas que eu sempre deixo de dica aí para quem está ou montando o seu consultório, que o meu foco é bastante na consultoria de quem está abrindo o consultório do zero. Então, sempre salientar que a propaganda também tem que ser feita, o marketing tem que ser feito, mas tudo que eu puder trazer para dentro do meu negócio, para o meu paciente não sair dali e ficar insatisfeito com algo, também é uma das coisas principais. Te agradeço aí, então, por essa disponibilidade. Obrigado. E a gente vai se falando aí durante a semana. Agradeço a todos que passaram por aqui. A live vai ficar salva, então quem quiser olhar depois, vai ficar salva ali no feed do Instagram. Maravilha. Um grande abraço aí para ti. Um abraço para você também. Até mais. Obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho.